Se você quer saber o que a metabolômica tem a ver com a medicina de precisão, vambora, me segue aí. Já comentei que a metabolômica é central no fluxo da informação e ela vai formar todas as outras etapas no fluxo da informação da biologia moderna, tais como as pequenas moléculas vão formar os ácidos nucleicos, como o DNA e RNA. Então, nós temos lá o genoma, que é o DNA, a transcriptômica, RNA, a proteômica, conjunto de aminoácidos, são pequenas moléculas também, e esses substratos que vão formar a epigenômica são provenientes também do metabolismo, tá? Então, por isso que ela é central. E eu já compartilhei esse artigo aqui com vocês, tá? Tá o link aqui. Se vocês quiserem, eu coloco aí também na descrição. A gente falou sobre o fenoma, que é o conjunto, então, o fenoma, né, dentro da área da medicina, principalmente, considerado, então, o conjunto das ciências ômicas, como a genômica, também vinculado ao ambiente, tá? Então, a gente tem lá a influência do ambiente nos fenótipos, no conjunto de fenótipos, tá? E aí a gente coloca aí ambiente, dieta, microbiota e tudo mais, tá? Todos eles, então, alterando o conjunto de fenótipos que formam, então, o fenoma, tá? Considerando, então, o termo fenoma, ou seja, que é essa ideia mais ampla em larga escala das diferentes ômicas vinculadas ao estudo ambiental, influência do ambiente, estilo de vida, dieta, microbiota e tudo mais, a gente tem alguns centros chamados de centros de fenômeno. Tá? O primeiro começou lá em Birmingham, no Reino Unido. Então tem o National Phenome Center, tá? NPC, está aqui o símbolo deles, aqui é o print do site. Então eles oferecem diversas soluções, eles fazem mapeamento em larga escala da população, então vinculando várias ômicas. Então é possível estudar essa interação entre os genes com os fatores ambientais, formando então os diferentes fenômenos, e isso associado aí a diferentes doenças, a performance física e um monte de coisa, tá? Foi criado recentemente um outro centro na Austrália, que é o Australian National Phenome Center, e já tem outro também em Singapura. Então, portanto, o vínculo com o biobanco e a medicina de precisão é fundamental aí. Tá? É fundamental a gente ter esse mapeamento em larga escala da população, banquear os diferentes biofluidos com esse perfil metabólico, perfil genético, com os dados clínicos, para poder começar a gerar algoritmos aí de predisposição a doenças e fazer subclassificações. E aí apontar melhores aí diagnósticos, melhores tratamentos para a população, porque cada população também tem o seu perfil próprio, tá? Há um tempo atrás foi publicado um artigo bem interessante que, como exemplo, então ele mostra que na diferente população a gente tem diferentes genótipos. Então, por exemplo, a gente tem a maioria homozigotos com genes que estão associados. Um exemplo aqui, uma ácido graxo desaturase 1, que é FADS1, tá? Fatty Acid Desaturase 1. Então, esses indivíduos homozigotos dominantes, eles estão em 52,6% dessa população, tá? E eles vão expressar uma quantidade grande, então, dessa enzima, ou seja, então, eles vão metabolizar mais, tá? Essa enzima vai alterar mais, vai dessaturar mais esse aqui, até formar esse aqui embaixo, tá? E a gente tem lá os heterozigotos, que é 39,8%, e os homozigotos recessivos, que é a minoria, 7,6%. Os heterozigotos vão expressar a quantidade intermediária da enzima e os homozigotos recessivos, então, a quantidade bem pequena, tá? É uma quantidade, vamos dizer, menor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa enzima, então, vai alterar menos, tá? Esse substrato gerando, desculpa, essa enzima aqui com uma quantidade maior vai alterar mais esse substrato gerando mais produto. A intermediária, um nível intermediário, a que tem menor quantidade, então vai alterar menos, gerando menos esse produto aqui, tá? O nome dele está aqui na legenda, tá? Pelo causa do tempo, não vou ficar repetindo aqui, depois eu posso botar na descrição aí do vídeo.
Então, ó, se a gente conseguir separar, então, os homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos aqui, ó, existe, então, uma relação do genótipo, tá? Ou seja, a troca de uma base, tá? Formando alelos diferentes aqui, vai gerar, então, uma quantidade de enzimas diferentes, tá? Que é a FADS1. E essa quantidade diferente está associada, então, à razão do produto substrato, tá? Que a gente consegue detectar na urina através da metabolômica. Então, a razão da concentração desses dois compostos, desses dois metabólitos na urina, que estão diretamente associados a essa enzima aqui, ó, tem a ver, então, com o genótipo da população, tá? Então, por isso, daí a importância da gente se fazer essa correlação entre as ômicas. Um exemplo recente aqui, esse artigo aqui do Brasil, tá? Do grupo daqui, 2021, publicado na Analytical Chemistry, mostrou, então, usando aprendizado de máquina, que é possível, então, estabelecer alguns compostos metabólitos aí que são marcadores de COVID positivo, tá? Como compostos fosfatidilgliceróis, tá? Outros associados à COVID severa, outros à COVID mild intermediária, tá? Então, eles estão descritos aqui, tá? O link do paper também, depois eu boto lá na descrição. Artigo recente usando o biobanco com a metabolômica, então já mapearam aí, a gente tem artigos aqui, já mapeamento de 250.341 indivíduos, tá? Usando as cortes lá do maior biobanco do mundo, que é o biobanco do Reino Unido, UK Biobank. Artigo super recente aí. Então, agora a ideia é fazer esses grandes mapeamentos. Esse é o novo ouro, tá, da medicina de precisão, porque aí é possível inferir tratamentos e saber qual é o comportamento aí que está acontecendo com cada indivíduo, principalmente dessa população que está sendo analisada, tá? Esse mapeamento em larga escala ele é fundamental, tá? Outro artigo também já mapeou agora doenças comuns, predisposição genética em mais de 700 mil indivíduos. Então, agora, grandes laboratórios estão trabalhando em colaboração com biobancos grandes para fazer esse grande mapeamento populacional. Esse é o padrão ouro. Esse site Metabolomics com x.com, ele então também já é um banco bem interessante que ele já descreve perfis metabólicos alterados e algumas enzimas que vão alterar lá os substratos, tá? E estão associados a doenças, principalmente doenças do renato metabolismo, tá? Eu já falei da FADS1 aqui, tá? Você tem diversas outras, tá? Como metabolismo de serina, glicina, glutamina, oxaprolina, inosina, quanta coisa que tem aqui, tá? Então, um defeito nessa via, ou falando de um polimorfismo, né, populacional, que vai alterar quantidade diferente dessa enzima, vai alterar, então, a quantidade de glutamina nos biofluidos, tá? Então, esse banco já descreve isso aqui, já fica fácil de detectar, tá? Então, essa questão do metabolismo individual, ele é fundamental. A gente sair desse metabolismo análise em conjunto, tá? Considerando um serve para todo mundo, não, tá? Considera cada um analisado separadamente, analisado de forma individual, tá? A ressonância magnética nuclear é técnica analítica e central para isso tudo, tá? O banco de dados de metabolômica humana, em urina humana, foi descrito lá em 2013, nesse link aqui, tá? Na revista PLOS. Então, através de RMN, é possível detectar 209 compostos diferentes das outras técnicas analíticas, tais como espectrometria de massa, acoplado à cromatografia gasosa e outras mais aqui, sendo que 108 são unicamente detectados para RMN, tá? Que aqui está em inglês NMR, Nuclear Magnetic Resonance, que eu estou falando, ok? As duas técnicas analíticas aí são fundamentais, as mais usadas para estudos de metabolômica. Então, a ressonância magnética nuclear ela se usa, né, a questão do ambiente químico do núcleo que está sendo analisado, se é hidrogênio, carbono, nitrogênio, sendo que o hidrogênio é a grande maioria analisado,
analisa o núcleo do hidrogênio, onde esses compostos está, quimicamente falando, e usa campo magnético para isso. Então, você tem lá os magnetos de alto campo, a gente está falando de magnetos aí de ordem de 10 Tesla para cima, tá? Existem alguns, hoje em dia também, em campos menores, mas, no geral, ele usa um campo magnético, então, para realizar um espectro. Então, a gente chama de espectrômetro de RMN, tá? E outros aparelhos mais usados para metabolômica são os espectrômetros de massa, tá? Então, a espectrometria de massa é muito utilizada para metabolômica também, e ambos têm vantagens e desvantagens. Então, a espectrometria de massa ganha de goleada aí na sensitividade, então é muito mais sensível na escala de picomolar atualmente, tá? Mas perde um pouco na reprodutibilidade, identificação geral, tá? A RMN ela ganha muito, que é tem muito mais reprodutibilidade, no geral falando com algumas exceções, tá? Mas perde muito também na sensibilidade. Então ela já está na escala aqui milimolar, por aí, menos que milimolar começa a ficar um pouco complicado, tá? Claro que as duas técnicas têm várias peculiaridades, várias formas de trabalhar e contornar essas situações, e as duas estão avançando bastante, que eu vou falar nas próximas aulas, tá? Um exemplo aqui é um espectro de urina humana, então cada númerozinho corresponde a um composto diferente. Então aqui é o espectro inteiro aqui embaixo, tá? Da urina humana, então vocês podem ver diferentes números. Esse aqui é a referência interna, que é o DSS, né? Então o número 7 aqui, o 2, tá? O 1, que é a creatina, o 3, ó, quanta coisa que a gente tem. Então numa tacada só a gente detecta diversos, mais de 40 compostos diretamente na urina, por isso que é o nome de metabolômica, tá? É análise em larga escala do perfil metabólico, nesse caso é o perfil metabólico da urina, tá? E aí tem as fases de identificação dos compostos, a RMN permite a gente fazer espectros bidimensionais de hidrogênio e carbono, e aí ao invés de detectar um composto só, tá? Se a gente fosse olhar uma dimensão, a gente tem duas dimensões, a gente consegue então assinalar diferentes compostos, tá? A gente só olharia um pico naquele espectro anterior que eu mostrei, agora a gente tem vários picos aqui, ó, e consegue identificar diversos compostos aqui. Nesse aqui, facilmente tem em torno de 150 compostos, tá? Tem o outro também que é o TOX, que é o hidrogênio-hidrogênio, também outro espectro bidimensional muito usado na identificação, que permite então a gente identificar cada pontinho, tá formando um retângulo aqui com a diagonal no meio, a gente consegue identificar compostos, tá? Isso é uma outra história, mas só para vocês saberem quão complexo que é, mas tem programas que ajudam a gente. Então, o banco de dados de metabolômica humano, e o HMDB, ele é fundamental nesse processo, fica lá no servidor em Alberta, cidade de Alberta, no Canadá. A versão 5.0 dele foi lançada em 2022, a última versão, então que agora está com 217.920 metabólitos. A versão anterior 4.0 tinha 114.100, tá? Então a gente está conseguindo aí alcançar cada vez mais compostos, identificar novos compostos, e aí o céu é o limite aqui, tá? Basta melhorar a capacidade analítica e tudo mais, computacional, para a gente encontrar cada vez mais compostos, tá? Aqui é o print do site do HMDB, então é possível a gente colocar o nome do composto aqui, e tem muito mais coisas, a gente tem uma aula só sobre isso, tá? O exemplo, se eu colocar lá ácido lático, ele vai me dar o espectro do ácido lático puro. Se eu escolher também o espectro por RMN, que está aqui, ó, adquirido em 500 MHz, solvente é água, pH 7, 50 milimolar dele, referenciado pelo composto DSS. Tá? Então tem uma parte do espectro, que é o dubleto, que é o mais fácil de assinalar. O dubleto do lactato correspondente a metilos, tá? Esse aqui, ó, tá? Então, ele aparece aqui com esse tipo, tá? De multiplicidade, e aí a gente consegue sobrepor com o espectro, com a mistura de compostos, e identificar ele lá. Ele vai estar sempre na mesma região, se foi adquirido nesse pH da mesma forma. A gente sempre adquire dessa mesma forma, ok? Outro banco de dados muito famoso é o BMRB, tá? Que é o Biological Magnetic Resonance Data Bank, está aqui o nome. Tá? Ele acabou de mudar, então ele está com esse visual novo aqui.
Então tem muita coisa aqui dentro, tem outra aula só sobre isso também. É possível você clicar lá em Small Molecules e clica aqui, ó, e entra lá em metabolômica e você coloca o nome do composto, ele vai te dar o espectro do composto puro em diferentes concentrações, os bidimensionais e tudo mais. Você consegue baixar o espectro para o seu programa e sobrepor com o espectro da mistura que você tem de compostos, aí, seja o espectro de urina, saliva, sangue, seja o que for. Ok? Claro que é adquirido das mesmas condições, mesma temperatura, da mesma forma, né? Do banco de dados metabolômica, você consegue comparar facilmente e assinalar aquele composto. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço aí. Deixe os comentários, qualquer dúvida é só falar. Tá? Entrem e acessem nosso site também. Pode entrar no site lab-med.com. Um abraço.